Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui pra gente fazer mais um episódio da série Eu Vivi com um Narcisista. Quem quiser participar é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. No e-mail coloca também o seu telefone para que a gente possa conversar e eu explicar como é que funciona. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher que passou pelo descarte. O último relacionamento que eu vivi sempre me aparece em memória como sendo o melhor e o pior. Embora não tenha sido de maior tempo, foi o mais difícil de superar, se é que já foi superado. Mesmo já tendo passado por outros relacionamentos tóxicos, um enigma a ser desvendado inclusive, visto que nunca tive um relacionamento saudável. Passei por todas as fases de um relacionamento narcisista, desde o love bombing até o descarte, sendo o primeiro e o último extremamente marcantes, porém, irei relatar aqui neste momento somente sobre a fase final, pois a saída triunfal agravou bastante meu psicológico durante e depois do ocorrido. Fui descartada após anunciar minha gravidez e lá pelo 4º mês de gestação, o mesmo já me evitava completamente. A princípio, a justificativa foi de que ele não gostava de mulheres grávidas e não conseguia ter relacionamento com atividades sexuais inseridas nesse período. Porém, destacava e me assegurava que, após esse período, voltaria tudo ao normal. E eu me iludia e me afundava cada vez mais, me resguardando e confiante nesse discurso, e me agarrei a ele. Com o passar do tempo, ele passou a dormir fora de casa. Na época, se aproveitava para sair para festas e noitadas com amigos, sem me contar, claro, visto que alegava ser suposições malucas da minha cabeça, ciumenta e doentia. Durante esse período, ele se mostrou frio e violento, fazia ameaças verbais e chegou a vias de fato. Me desprezava e me mostrava um profundo descontentamento em me ver ao seu lado. Parecia um esforço enorme me suportar, minha simples presença onde quer que eu fosse. Mesmo assim, eu não desistia de salvar o meu relacionamento, que muitas vezes atribuí toda a culpa e término a mim. Ele sabia que meu maior sonho era refazer minha família, visto que já estava no 2º relacionamento e agora com 2 filhos. Eu me perguntava sempre o porquê e me questionei inúmeras vezes, mas como já havia passado pelo vale, entendia pelo menos o caminho e nesse sentido foi um pouco mais fácil aceitar que eu iria passar mais adiante. Foram inúmeras brigas, traições, humilhações, até que veio a chegada do bebê e nada mudou, muito pelo contrário. As desculpas só aumentavam. A companhia com os amigos agora era a primeira opção, até mesmo quando o passeio seria um almoço ou um jantar, e eu cheguei a questionar se ele era gay. Talvez até seja, mas o ponto não era esse, mas sim o que eu ainda estava fazendo ali. Porque eu ainda queria estar ali. Vivia agarrada a um passado que só me distanciava ainda mais e mais de mim. Em março de 2017, ele providenciou uma viagem, mas como eu não tinha providenciado todos os documentos do meu bebê, que afinal era dele também, eu não poderia ir. Então, eu implorei para que minha mãe, não menos tóxica, ficasse por uma semana com ele. Senão, meu marido iria sozinho. E ela disse que a família dele deveria ajudar também. Sendo assim, ela arcaria com 3 dias no máximo. E foi aí que eu convenci a irmã dele a me ajudar e enfim pude ir com ele. A viagem, obviamente, não foi uma lua de mel como prometido, e nada como esperado. Mesmo ele tendo me avisado que depois desta viagem, dependendo, não sabia se iríamos continuar juntos. Da maneira que ele conduziu, eu ajudei bastante para o rompimento após a chegada. Durante a viagem, só podíamos ir aos lugares que os amigos dele, que foram conosco, iam e escolhiam. Os lugares que eu escolhia, teatro, por exemplo, ele dormia e queria ir embora antes do fim. Depois que chegamos, conforme o previsto, rompemos. Porém, eu passei do cargo de esposa para amante e rebaixada para ficante ou sei lá o quê. Eu estava sozinha e com mais um filho, sem qualquer tipo de ajuda por parte de familiares, tanto da parte dele quanto da minha, nem de amigos, e prestes a sair do meu emprego,
visto que o contrato se encerraria no ano seguinte. Durante esse período de março de 2017 a março de 2018, ele não me deixava em paz, no sentido de não demonstrar um pingo de afeto ou consideração. Porém, frequentemente me procurava, não para voltarmos, mas para dormir comigo, deixando claro que me amava, porém, tinha acabado porque não dávamos certo. Eu me agarrava a essas declarações e me sentia presa em uma teia de aranha que a cada movimento me enrolava toda. Eu perdi tantos quilos que tive excesso de flacidez no rosto, devo ter envelhecido uns 10 anos neste período e já não dormia mais. Me sentia completamente impotente, mas eu sabia que mesmo estando no final do túnel, teria como sair dele, e seria por mim mesma. Todas as vezes que eu estava me fortalecendo de alguma maneira, ele aparecia em uma das suas 1001 facetas, bonzinho, agressivo, ameaçador, sofrido, humilde, arrogante. Mas eu tinha uma boa consciência, mesmo que inconsciente de tudo aquilo que estava acontecendo, então, sempre que alguém me perguntava como eu estava, eu respondia: estou limpa por hoje, só por hoje. Porque para mim era como um período de limpeza, como se eu fosse dependente química e estivesse me desintoxicando daquela droga, passando por toda a abstinência. E, consciente de uma possível recaída, estabeleci o contato zero e, embora tenha voltado a nos falar em 2020, tenho tomado alguns cuidados. Hoje ele faz o tratamento de silêncio e tenta me manipular da mesma maneira que antes. Peço a Deus todos os dias para me manter longe de pessoas tão ruins assim e que meu filho seja uma pessoa do bem. Minha segunda reconstrução, não menos difícil ou traumática que a primeira, ainda não está 100% concluída, visto que após esses 2 anos mudei de emprego e me reencontrei como ser humano, dando outra dinâmica para a minha vida como um todo. Hoje, carrego comigo a triste doença em conviver com o pânico que tive fortemente logo após o final do meu primeiro casamento e neste uma depressão que venho combatendo também dia após dia, mas mesmo assim me considero uma fênix renascendo dia após dia. Por hoje estou limpa, por hoje estou bem. Eu trouxe esse relato porque quando a gente fala sobre o descarte ele sempre acontece e ele sempre aparece em momentos que são muito complicados, muito traumáticos para a vítima, né? E eles podem ser momentos muito bons, onde a vítima está esperando, por exemplo, que alguma coisa muito boa aconteça para ela, uma promoção, alguma coisa que ela vem se preparando há muito tempo, uma viagem, alguma coisa que pode ser muito feliz, ou num momento que seja muito difícil para ela, né? E quando ela colocou aqui sobre o descarte na gravidez, isso ficou muito evidente. E a falta de conexão e a falta de responsabilidade afetiva mesmo. Porque, claro que não é uma obrigatoriedade você permanecer ao lado de alguém por causa de um filho, né? Tanto do lado da mulher quanto do lado do homem, não é essa a questão, mas quando ela se apega à expectativa, né, e ao discurso absurdo de que o grande problema é porque ela estaria grávida e um filho que os dois fizeram, e ela se apega na esperança de que quando ela tivesse a criança as coisas voltariam a ficar bem. E que ela teria que ter um comportamento diferente para que as coisas ficassem bem, que claro que isso não ia chegar. E aí a gente sempre volta, né, nas expectativas que são lançadas e nas metas que são sempre inatingíveis. Os descartes que vão acontecendo, os prenúncios de um descarte que vão acontecendo e que vão fazendo com que a vítima vá adoecendo, vá se sentindo cada vez mal, cada vez pior dentro da relação, né? Quando ela fala que ela foi perdendo peso, que ela foi ficando com a pele do rosto com flacidez, isso é um sinal nítido, né, de que algo não ia bem. A depressão que ela foi sentindo. E outra coisa muito comum, e por isso a importância desse relato,
e a percepção que ela tem, e por isso é importante a gente observar quando a gente sai de um relacionamento que é ruim, que é tóxico de alguma forma, por que a gente permaneceu nisso, por que a gente entrou nisso, por que a gente achou razoável isso, porque senão você acaba entrando em outro e achando as atrocidades do outro ainda mais razoáveis, quando a gente não observa o que aconteceu no anterior. E aí ela cita também a mãe dela, né? E ela coloca não menos tóxica. Seres humanos tendem a replicar comportamentos, replicar aprendizados. Pode ser, claro que isso é uma leitura muito superficial, né? Então a gente não tem como avaliar isso e nem é essa presunção, mas talvez o comportamento que ela tenha aprendido ali na infância, logo no começo, tenha sido se replicado, e quando ela coloca que é uma incógnita, porque ela nunca teve relacionamentos que tenham sido verdadeiramente saudáveis, e ela vive uma experiência e depois ela replica no segundo, e isso precisa ser observado para que isso se encerre, para que ela tenha relacionamentos saudáveis. Momentos de descarte são extremamente dolorosos, e uma coisa que todos os canais, páginas que abordam esse mesmo tema são enfáticos em dizer que o primeiro descarte ele tem uma dor, que é uma dor terrível, e o segundo descarte é sempre pior, o segundo descarte é sempre mais doloroso. E falando um pouco da importância de se observar por que não se vivencia o descarte, por que tenta se escapar do descarte. O primeiro descarte de uma pessoa, ele é avassalador, a pessoa fica destruída. Mas quando um narcisista faz um descarte, ele ainda tem a ideia de que ele vai voltar. Então ele não dá toda a cartada, ele não destrói completamente essa pessoa, ele não usa tudo que ele tem. Então, quando aqui nesse relato ela fala que ele falava para ela que ainda amava e começou a colocar ela na posição de amante e depois ficante, é como se a pessoa fosse fazendo um downgrade. Então, num momento, ela era a mulher, ela era a mãe do filho, e de repente ela passou a ser amante, ela passou a ser a ficante, até o momento que essa pessoa não é nada. O descarte, ele vai sendo, se você não fecha as portas de uma vez para essa pessoa, cada vez vai sendo pior, cada vez essa pessoa vai te rebaixando a uma posição inferior até que você não se torna nada. Por isso que tem que ser prático nesse momento, se é que a gente pode colocar dessa forma, porque realmente é muito difícil, é muito doloroso. Como é que se olha para isso, né, de uma maneira racional? Porque ela ficou tentando resgatar, ficou tentando se apoiar aquilo, ficou tentando voltar, ela queria muito ter aquela vida boa de volta, mas estar atento aos sinais, estar atento ao que essa pessoa está te narrando, porque narcisistas narram, eles vão dando a letra do que eles estão fazendo, e muitas vezes a vítima silencia, muitas vezes a gente não quer ouvir, não quer ver, não quer encarar a realidade do que está acontecendo. Não é razoável uma pessoa se afastar e dizer que eu não vou ficar com você porque você está grávida, mas o filho era dele, né? Como se depois que o filho aparecesse, né, que o filho nascesse, as coisas fossem voltar ao normal. Ali já era um sinal muito claro de que as coisas não iam bem, principalmente, mesmo que isso fosse um trauma, ele estava saindo com os amigos, ele começou a ter uma vida noturna, ele começou a dormir fora de casa e começou a chamar ela de louca. De louca ela não tinha nada naquele momento, né? Ela estava vivendo um abuso psicológico seríssimo, né? Então, e num momento de fragilidade onde ela precisava de uma figura e que tinha que ser a figura dele, ela estava esperando isso da figura dele. Então, quando a pessoa começa a te dar sinais do que ela está fazendo com você, ouça esses sinais, entenda esses sinais, respeite o que você está ouvindo, porque isso talvez seja a porta de saída. Esperar o descarte pode te levar para um caminho muito mais doloroso. Esperar
o descarte da sua forma mais incisiva, da sua forma mais ampla, né? Porque o descarte, conforme ele vai indo, ele vai se tornando infinitamente mais doloroso. Quando a coisa começa a acontecer, quando a coisa começa a ficar ruim, quando ela começa a já dar sinais que está indo para um caminho perigoso, é o momento da vítima pular fora, é o momento da vítima acordar, é o momento da vítima pedir ajuda. E mesmo não sabendo sobre o narcisismo, não tendo acesso, porque lógico, hoje, claro, a gente está falando dentro desse ambiente seguro, onde a gente está falando sobre isso, onde as pessoas já têm um pouco de noção, claro que isso fica mais fácil. Mas o importante é, quando algo não vai bem, em qualquer dinâmica, não importa se seja dentro do universo narcisista, em qualquer dinâmica, quando algo não vai bem, quando algo te desperta dúvida, para, pensa e pede ajuda para alguém. Eu estou vivendo isso para você é razoável? Porque quando alguém vê de fora, quando a gente não está conseguindo ver dentro da cena que a gente está inserido, talvez alguém vendo de fora e fala, olha, não tem sentido, não tem lógica, você precisa de ajuda. Muitas vezes, a gente se colocando na posição de observador da nossa própria cena, a gente consiga ver isso. Mas se está difícil, peça ajuda. Peça ajuda, pergunte para um amigo, aconteceu isso comigo, faz sentido para você? Muitas vezes por vergonha, por querer preservar o relacionamento, por querer preservar a imagem dessa pessoa, por não querer acreditar, a gente começa a silenciar essas coisas e a gente acaba auxiliando muito nesse processo de isolamento, o que dificulta a saída de qualquer relacionamento abusivo, seja com o narcisista ou não. Isso só piora o cenário. Então é preciso falar. Falar é o que pode salvar a vida de alguém. Quero agradecer pela disponibilidade, tenho certeza que teu relato ajudou outras pessoas que vivem esse tipo de abuso e dizer que da importância da identificação, porque quando a gente percebe que a gente não está sozinho e que isso pode acontecer, isso não é vergonha para ninguém, isso dá coragem para que as pessoas possam reagir diante disso, não como uma forma de embate, mas como uma forma de levantar e sair. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com, relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. No e-mail é só colocar um telefone de contato para que a gente possa conversar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.